Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos. Boa noite já, Dácio, mas são 6h05. Agora com o horário brasileiro de verão, então, parece que é mais cedo ainda. Mas já podemos nos cumprimentar dizendo boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite leva o número de 2.000, vai aparecer já já aqui, 2.000, olha aí, 716. Ah, mas bota fantástico nisso. É um espetáculo. Mais de 7.000 convidados e especialistas que aqui vieram declinar, logicamente, sobre suas especialidades. Olha, participe pelo www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, é por extenso, MAIS. Não use o símbolo matemático. Ou então contato@tvmaisabc.com.br. Você pode usar o Facebook, você pode assistir pelo Facebook. É Facebook/TV Mais ABC. Pode ser captada a nossa imagem e áudio em qualquer parte do planeta Terra. Isto é fantástico. Ah, mas agora vocês estão ligadinhos aí, hein? O programa de hoje vai trazer um tema muito sério e, para tanto, nós estamos recebendo, e eu peço uma salva de palmas, para o comandante da Força Tática de Santo André, o capitão Luiz Roberto Moraes. Obrigado, capitão Moraes, pela sua presença. Prazer muito grande em recebê-lo para esse tema super atualizado. Não é? A gente tem visto aí reportagens, imagens incríveis do que está acontecendo no combate à criminalidade. Parece que as coisas estão se agravando e a resposta da marginalidade tem sido para lá de violenta, não? O que está acontecendo na realidade? O que vocês, nos bastidores, comentam sobre isso, capitão? Bom, primeiramente, boa noite. Tarde, boa noite, né, Darcio? Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui novamente todo com nosso, os senhores. Capitão. A Polícia Militar, ela, obviamente, ela acompanha a evolução criminal, até por uma questão de obrigação técnica, e ela procura compensar essas ações com um trabalho de inteligência muito forte. Então, as ações de inteligência preventivos da parte da Polícia Militar estão sendo muito intensificados, muito massificados, para que essa agressividade seja atenuada e até eliminada. Por conta aí da evolução, até certo ponto natural, da questão da marginalidade. Afinal de contas, os delitos evoluem com o passar do tempo, né? Há 100 anos atrás, você tinha o assalto a diligências, né? Exatamente. Uma situação que hoje eles você evoluem e migram também, né? Exatamente, a migração não. Porque, infelizmente, dentro da sociedade existe uma parcela de integrantes dela que não se ajustam à normatização social. Isso é desde tempos imemoriais, é um fato da natureza humana, infelizmente. E com relação a isso, eles sempre vão estar voltando suas mentes para, infelizmente, atos danosos, atos negativos contra essa própria sociedade. E aí cabe à Polícia Militar, cabe aos órgãos de segurança de uma maneira em geral, desenvolver técnicas, desenvolver procedimentos, né, que vão diminuir essa capacidade deles de gerar dano para essa própria sociedade. Essa evolução do crime que a gente tem de estudar bastante, viu, gente? Ela é histórica, né? Na Academia de Polícia, por exemplo, lá na cidade universitária, nós temos fotos do famoso crime da mala. Sim. Isso aconteceu, acho que em 1920, 1930, né? Um crime da mala, não é? Com os mesmos requintes de perversidade como acontece hoje. Hoje nós temos, acho que, um crime da mala por dia. Né? Infelizmente. Tem fotos também, tem repercussão, a história do famoso bandido da luz vermelha. Sim. Ele atacava, logicamente, à noite com uma luzinha, uma lanterna com luz vermelha. Então eram casos esporádicos, eram os verdadeiros assaltos da diligência que o capitão falou. Não é? Vez por outra, vazava informação também. A diligência vai sair de Salt Lake City, não é? É verdade. Às 8 da manhã. Em direção ao Wyoming. Wyoming, Wichita. E ia com reforço também. Sim. Mas tudo proporcional. Sempre. Depois passou aí de trem também, né? Que não adiantou Depois nada. Começou o assalto ao trem. Porque eles Ronald Biggs, que assaltou aí o trem pagador. O trem pagador, né? na Inglaterra, um dos maiores assaltos do mundo. Sim. Hoje nós temos, acho que, um por dia também. Mas não temos mais assalto a trem.
Trem não. Trem nós não temos mais. A gente tem preocupação nas plataformas de trem, mas não no trem mais. É verdade. Infelizmente, que nem a gente comentou, né? É um fato, o crime ele é um fato humano. E essa evolução, ela acompanha muito a própria velocidade da evolução da sociedade. Então, há 150 anos atrás, quando se assaltava a diligência que ia sair de New Jersey e ia para Wyoming, né, você ia ficar sabendo disso uma semana depois através de um jornal. É verdade. Hoje acontece um fato, em 30 segundos ele já está repercutido em algum lugar. Não, e a cara do marginal era pregada no poste, No que poste, era de madeira, senão né? o prego não Hoje em entrava. dia o pessoal deu uma reeditada no procurado, agora na internet, né? Wanted, né? Dead or alive. E essa questão do avanço, até das comunicações, essa globalização, essa interatividade extremamente acentuada, ela se reflete no mundo do delito também. Um exemplo disso, eu gosto sempre de citar o caso Nardoni, por exemplo. Até aquele caso, ninguém nunca tinha ouvido falar de um pai e uma mãe que teria atirado um filho pela janela. Próprio filho, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar um caso dele. Aconteceu aquele caso, aí começou a aparecer um aqui, um ali, um lá. Parece, e isso é tema de discussão, até pouco tempo atrás a gente estava tendo uma discussão até com psicopedagógicos, né? Que estavam pesquisando e tentando entender a razão dessa imitação, né? O porquê que quando você joga na mídia, num holofote, uma situação dessa criminosa, por que ele reverbera dessa maneira? A tendência é se propagar. E se propaga, né? Nós tivemos o caso do menino lá que foi morto teria sido morto pela madrasta, pelo padrasto, lá com injeção de insulina. Nós tivemos outros casos depois, né? Então, essa repercussão, e agora o caso mais recente, é essa questão de você usar o carro como uma arma de atentado terrorista. Você teve um caso, em 2014, e essa divulgação mudou totalmente o cenário, porque aí começou a ter a repetição. Até agora, anteontem, nós tivemos o caso em Nova York. Então, isso influi. Na verdade, o crime ele evolui junto com a sociedade, né? A gente pode ser um contrassenso, você imagina, poxa, uma sociedade mais evoluída teria que ter menos crimes. Menos né? crimes. A gente imagina isso, que a evolução seja geral, né? Seja uma evolução não só tecnológica, como moral, como até espiritual, mas a gente infelizmente percebe que não. A gente percebe que o mal, por assim dizer, evolui junto, ele permeia isso. Né? Então, agora, eu acho que esse fenômeno aí que está acontecendo, dessa evolução que é normal, até as patologias evoluem, Sim. não é? Está havendo um retrocesso num certo percentual, porque ao mesmo tempo que se vê um assalto eu ia falar trem pagador, aliás, isso é famoso, o trem pagador, a um carro de transporte de valores, não é? Assalto no qual se leva milhões, aliás, está aí que nunca se divulga também, acho bom não divulgar o quanto foi levado, não é? Nós temos assaltantes a paraplégico com cadeira de roda. Sim, não então faz a gente muito até tempo. fala, daqui a pouco não, acho que já estão levando marmita de trabalhador às 5 da manhã no ponto de ônibus. Acontece. Tá? A polícia e os órgãos de segurança, de uma maneira geral, eles têm empenhado muito esforço exatamente nessa questão da inteligência, da prevenção. Porque se alguns anos atrás o grande foco, você como um experientíssimo atuador aí da área de jornalismo, sabe? As grandes prisões ocupavam sempre grandes destaques, grandes manchetes. Hoje se investe muito mais num trabalho preventivo do que um trabalho repressivo na sua integralidade. Ou seja, você tenta evitar que o crime ocorra através de um trabalho em várias frentes, né, de estratégia, de tática, de procedimentos, de informações, de planejamento, do que efetivamente prender o marginal.
Prender o marginal é sempre algo mais visto, algo mais palpável, um ato mais concreto. Mas a Polícia Militar e os órgãos de segurança, de uma maneira geral, eles dão muito mais ênfase ao trabalho preventivo. É evitar que o crime ocorra. E isso é complicado porque é difícil de quantificar. Então vamos imaginar, uma viatura parada numa esquina. Vem um infrator que ia roubar um carro. E ele não rouba porque ele viu aquela viatura. Quem vai saber disso além do próprio infrator? Com certeza que não. Tinha que fazer o BO de não assalto. É mais ou menos isso. Né? A vítima nunca vai saber. Às vezes o próprio policial nunca vai saber. Né? Só o infrator que desistiu do seu intento naquele momento é que vai saber. Então isso é uma coisa difícil de quantificar, mas é o melhor trabalho. Porque nós sempre dizemos, dentro das nossas análises, que melhor do que você ter o seu carro roubado e recuperado e um ladrão preso, é você não ter o seu carro roubado, para você não ter que passar pelo trauma, por aquele estresse, por aquela situação difícil, constrangedora, pelo risco de você ser assaltado. Então, por isso que hoje a grande ênfase do trabalho é em cima do trabalho preventivo. Por isso que o método... É evitar Exatamente. acontecer. Tanto é que as metas de avaliação do trabalho policial hoje, notadamente do trabalho policial militar, são as reduções dos índices criminais. E nisso nós temos tido bons resultados de sucesso, não só na região do ABC, como também em toda a região do estado de São Paulo. Por exemplo, São Paulo hoje tem um dos menores índices de homicídio do país. Né? São perto de 8 homicídios, né, por 100 mil habitantes. Isso é um resultado que coloca São Paulo próximo a países bem desenvolvidos. Mas se ainda há homicídio, então está tudo perdido? De certa forma, não, porque você reduziu. E de certa forma, sim, por quê? Porque se eu tiver um parente meu, alguém vitimado, para mim não interessa se reduziu, interessa que aconteceu. E por isso, então, que a meta da Polícia Militar, por mais utópica que possa ser, sempre vai ser o valor zero. Ela pode até atingir as metas de redução, mas ela não se dá por satisfeita. Por quê? Porque a busca é sempre o resultado zero. Eu já citei isso que eu vou citar agora em vários programas, eu acho bom eu enfatizar um pensamento do inglês Richard Chesterton, que diz o seguinte: o mundo não está piorando, as comunicações é que estão melhorando. Então, hoje descarrila um trem na Índia, por exemplo, a gente fica sabendo de imediato. Sim. De imediato. Agora, qualquer um tem uma câmera. Todo mundo. Tem um particular, celular, tem uma câmera. Tem um celular, tem uma câmera. Faz ligação direta. E vira um repórter instantâneo. Mas é instantâneo mesmo. É verdade. Não é? Não há um telejornal atualizado. Tudo que estão pondo nos telejornais, seja lá em que emissora for, a gente já está sabendo. Sim. Nós vamos atualizar. A gente vai rememorar o que a gente já viu. Ou trazer outros pontos de vista, outros detalhes, outras opiniões. Fazer um trabalho mais elaborado. De especialistas, mais elaborado, exatamente. Agora, o que a gente já sabe, a gente já sabe. É verdade. E isso tem um outro lado também. Esse outro lado também é depois do intervalo. Perfeito. Vamos saber qual será esse outro lado também. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E antes do Capitão Moraes falar sobre esse outro lado também, nós vamos falar um pouquinho só, viu, Capitão, com permisso, da LL Presentes, da Rua Laura, gente. É um espetáculo. É Rua Laura, 740, aqui na Vila Baixa de Santo André. É uma travessinha praticamente da Avenida Portugal. Olha, é um artigo mais bonito que o outro, tudo muito chique, tudo muito elegante. Ah, Dácio, deve ser caríssima a loja. Pior que não. Tudo novidade, gente. Você foi lá semana passada, pode ir de novo, que tá tudo diferente. Agora a novidade mesmo são as consultoras. Tem cafezinho, tem chazinho. Agora com o TAR, que nem diz o outro, com o TAR do smartphone, você fotografa a sua casa,
seu apartamento, sua cozinha, o que for que você queira mudar, e leva no smartphone para mostrar para as consultoras. Elas vão analisar. Se porventura não der análise através do smartphone, elas vão até a sua casa. Olha, que nem a LL não tem, pode ter certeza. Marque bem, Rua Laura, 740, Vila Bastos, em Santo André. Seguindo com o nosso programa número 2716, estamos falando sobre a violência contra policiais, entre outros assuntos da parte de segurança. E o capitão Luiz Roberto Moraes, que nos visita, que é comandante da Força Tática de Santo André, ia começar a falar, mas tem o outro lado também. Aí eu tive de cortar para ir para o intervalo. Qual seria esse outro lado também, capitão? Vamos lá, agora acabou o suspense. Acabou o suspense. Essa facilidade de informação tem trazido um problema, principalmente de percepção de segurança das pessoas. Então acontece um crime no Sri Lanka, a milhões de quilômetros daqui. A pessoa recebe essa informação instantânea. Ela já assimila essa informação e ela já começa a ficar com medo na rua onde ela mora que a mesma coisa vai acontecer. Que o mesmo indivíduo que atacou lá no Sri Lanka vai atacar aqui. Né? Existe uma reverberação, uma ampliação dessa percepção de insegurança das pessoas que estão misturando muito. Isso tem levado até tragédias. Lembrar do caso lá no Guarujá, que saiu uma informação, um retrato falado, sabe lá Deus da onde, de uma pessoa que atacou crianças, sequestrou crianças lá na região norte e nordeste. No Guarujá, alguém viu uma foto, achou que era parecida com uma mulher que morava naquela comunidade. Foi, e lembro bem. Mataram, né? Mataram a mulher. Né? Mas o que é isso? É esse fobia. Pânico, essa fobia. Né? Porque uma coisa, essas redes sociais, essa informação muito acelerada, ela tem um grande perigo, que é o quê? A falta de processamento da informação. É que nem o senhor falou. Você pega a informação que vê que está rodando na internet, vai apresentar no jornal, ela vem, você trabalha, você checa, você confronta, você ouve especialistas, você trabalha aquela informação para dar uma informação correta. A informação muito bruta e em muita quantidade... E não burilada, não investigada. Exatamente. Ela gera situações que... De pânico. De pânico, realmente. Né? E isso não é um fenômeno de hoje. Vamos lembrar de 1920. Né? 1939. Orson Welles, no rádio... Que anunciou que o mundo estava sendo invadido por marcianos. Bem lembrado. Nós tivemos suicídios de pessoas, pode parecer uma piada, mas pessoas se suicidaram porque entraram em pânico, achando que estavam sendo realmente atacados. Deu origem ao filme Guerra dos Mundos. Em 1957 também, precedendo uma campanha comercial, acho que não lembro o número do canal na época, nem o nome da empresa, mas tipo 19 horas entrava um chuvisco, e uma voz e uma sombra. Eu estou do outro planeta. Era um lançamento de um... Comercial. Comercial. Uns 3 dias consecutivos. Mas isso foi um bafafá. Como é que eles estavam interceptando? É verdade, é mentira, é campanha, não é campanha. E a famosa frase do George Bush, for the yes, for the no, pelo sim, pelo não, ficou todo mundo preocupado. É como diz os espanhóis, né? Eu não creio em brujas, mas ela quer ai, ai. Com certeza. Então, essa massificação da informação, ela é muito perigosa. Sim, e hoje, pela velocidade que ela está adquirindo, ela se torna mais perigosa ainda. Então nós temos casos até trágicos de familiares que atiraram em familiares achando que estava tendo a casa invadida. Né? Por quê? É esse medo, essa paura, não baseada em fatos concretos muitas vezes. Né? Que eu não falei. Eu ouço falar, sai uma filmagem de uma coisa lá do outro lado do mundo, mas cai na minha rede social, foi aqui do lado. Uhum. Foi do lado da minha casa. Pode ter sido o meu vizinho, pode ter sido a pessoa que eu frequento a minha casa. Então esse pânico, ele precisa ser melhor administrado pelas pessoas. As pessoas precisam se ater a informações mais processadas. E isso inclui a divulgação de notícias. Né? Porque, é verdade. às vezes,
a gente sempre brinca. Se o cachorro morder a velhinha, Não é notícia. não é notícia. Se a velhinha morder o cachorro, Opa! né? Mas quantas velhinhas mordem o cachorro e quantos cachorros mordem a velhinha? Né? Então, só por um exemplo que a gente sempre bate na nossa instituição é o quê? Se um policial comete um erro, já vem aquelas campanhas, aquelas gritas, não vamos acabar com a polícia, que a polícia é fascista, a polícia ela não protege, a polícia é ineficiente. Eles só se esquecem que, por exemplo, só a Polícia de São Paulo, no ano de 2016, participou de 35 milhões de intervenções. 35 milhões de intervenções por ano. Eu não estou falando nem de ocorrências atendidas, só de intervenções em que a Polícia Militar atuou de alguma maneira para atender uma ocorrência, ajudar uma pessoa, uma informação, um resgate, alguma coisa assim. 11 mil armas foram apreendidas só no ano passado. Né? Isso é trabalho. Quando você apreende uma arma, você está evitando um homicídio, evitando um assalto. Mas essas coisas não viram notícia. O que vira notícia é aquele fato negativo, que infelizmente acaba acontecendo, porque afinal de contas o policial militar não é um humanoide criado num laboratório, ele não é um robô projetado, ele é uma pessoa que vem da própria sociedade, com todos os seus medos, as suas angústias, preocupações, defeitos, preconcepções. Né? Nós somos pessoas formatadas dentro da própria sociedade. Né? E o policial militar ele não está imune a isso. Ele convive nessa mesma sociedade. Aliás, por falar em humanoide, capitão, vai chegar no mercado, é um robozinho do tamanho desse microfone aqui, mais ou menos. Ele é um computador, na realidade. Você abre ele, a barriguinha dele, você coloca o smartphone. Aí vira o capeta, né? Que ele vai fazer absolutamente tudo. Um dos pontos de veiculação de venda é o seguinte, daqui para frente, ninguém mais vai viver sozinho. Né? Que as pessoas solitárias agora vão ter, se referindo a esse bonequinho, que seria o menor aparelho de todos já inventados até agora e com uma maior multiplicidade de funções. Ele vai falar também. Sim. Ele vai falar. E em contrapartida está saindo, acho que eu já falei também aqui, o drone gigante, que é tipo de uma moto, em Dubai, que vai ser fornecido para a polícia, que vai exercer o poder de vigilância, não é? De cima para baixo, vai ser só aqui, ó, só no sapatinho. Caminhamos a passos largos para o 1984, né? O grande irmão. É verdade, é verdade. Caminhamos a passos largos. É verdade. Mas se nós formos olhar realmente, é como tudo, né? Tudo tem a sua dualidade, né? O lado bom, o lado ruim. Triplicidade, quadruplicidade. Hoje em dia tem mais variedades. Nossa, né? hoje em dia está um espetáculo. É mais variado. Eu ainda sou meio devagarzinho, tanto é que para mim telefone é para atender e para desligar a ligação, só para isso. Tem gente que faz, que nem o senhor falou, faz da vida dele o telefone. Essas novidades, elas são muito boas. Elas são, com certeza, vêm para o bem. Só que é preciso cuidado com o lado negativo das coisas. Que sempre vai existir Sempre, na face da Terra de outro planeta qualquer. Exatamente. Mas é importante que não se perca uma coisa. O que era moral e correto há milhares de anos, continua sendo moral e correto. Não roubar, não matar, não furtar, não estuprar, são coisas que continuam, que há milhões de anos atrás eram erradas e continuam sendo erradas. Então nós temos que tomar o cuidado desse foco. Da essência, da vida, né? Não podemos vangloriar, não podemos glamourizar aquilo que era errado, é errado e vai ser sempre errado. É importante que a sociedade não perca de vista essas coisas. São os princípios básicos. Exatamente, né? Que nem o senhor comentou. Você não vai mais ficar sozinho, você vai ter a companhia. No meu ver, continua sozinho. Sim, claro. Por mais avançado que seja um processador, ele nunca vai ser melhor do que um outro ser humano. Claro. Que vai trabalhar uma informação. Né? Um smartphone não é capaz de trabalhar uma informação. Ele pode, se você quiser,
trabalhar essa Tem informação. sempre o ser humano atrás de Exatamente, tem tudo. que ter o componente humano. E isso a gente tem que reportar exatamente para essas nossas relações dentro da E sociedade. por ter sempre o ser humano atrás é que passa a maldade também até por robozinho. Exato, passa por robozinho. Impressionante isso. Vai ter robozinho roubando. Vai ter. Não quero fazer nada. É verdade. Mas a sociedade ela precisa estar atenta a isso. É esse cuidado que ela precisa ter. É a responsabilidade dela. Hoje, eu acho que uma coisa que precisaria ter uma discussão muito forte é a responsabilidade da sociedade na questão da E segurança todos pública. têm que colaborar. Fechar bem o Todos. carro, fechar bem a casa, ficar de olho, não é? Conversar com os vizinhos. Eu sempre falo, né, dos neighborhood watchers, né? Quem mora na rua é que tem que ajudar a tomar Exato. conta da rua, pô. Baseado nisso, nós temos até o programa Vizinhança Solidária, que é um sucesso. Com aqui em Santo certeza. André, trouxe excelentes resultados baseados exatamente nisso, né? Nessa colaboração, nessa interatividade entre os próprios vizinhos. Mas o problema de você ter esse tipo de trabalho hoje é que o vizinho não conversa com o vizinho do lado. É verdade. Ele não conversa, ele não sabe nem quem é. Às vezes, num prédio de apartamento, ele não sabe quem é o cara da frente, do lado ou de baixo. É verdade. Né? Essa impessoalidade. Né? E, dentro dessa questão da responsabilidade da sociedade, não é novidade. Né? Muitos dos nossos telespectadores provavelmente não eram nascidos em 88. Mas na Constituição de 88 ela já dizia: segurança pública, um direito e responsabilidade de todos. Muito bem. Capitão, muitíssimo obrigado por ter vindo, viu? Mais uma vez, a gente fica muito grato. Sempre é bom ouvi-lo para a gente ficar cada vez mais esperto. É um prazer enorme Obrigado. estar aqui com você. Um forte abraço a todos também que colaboram no batalhão. Muito obrigado. Qual o número do batalhão? É o Telefone de emergência 190. O batalhão é o 41º Batalhão de 41º Polícia Militar um- Metropolitana. 190. É isso aí. Capitão Luiz Roberto Moraes, comandante da Força Tática de Santo André, visitando o nosso show mais. Va bene, per ore solo, una buonasera a tutti. Parliamo domani, riposare in pace. Ciao, Bella. Fui.